Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Vamos encerrar a correção do Plano de Estudo Tutorado do 8º ano, volume número 4, que trouxe como unidade temática a geometria, conteúdos relacionados a polígonos, apótemas, círculos, raios, diâmetro, perímetro e área. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com seus colegas, tá? Isso é bem importante. Bom, hoje vamos falar a respeito de área de figuras planas, né? Como calcular então a área das principais figuras planas, no caso paralelogramo, quadrado, retângulo, círculo, losango, trapézio e triângulo. Bom, paralelogramo, basta multiplicar a base vezes a altura, assim como acontece com o retângulo, base vezes altura, tá? Assim como acontece com o quadrado, também poderia fazer base vezes altura, mas como a base e a altura são iguais, fica L vezes L, que vai me gerar um L ao quadrado. No triângulo, é base vezes altura, porém dividido por 2, tá? O triângulo é como se fosse a metade de um retângulo. O trapézio, a gente vai somar as duas bases, né? Porque as bases são diferentes. Então, eu vou fazer aqui base maior mais base menor. Multiplico pela altura e no final vou dividir por 2. No losango, você multiplica as diagonais e divide por 2, tá? Aqui acaba ficando errado, aqui não é mais, aqui é vezes. É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E a do círculo, nós já aprendemos aí nas semanas anteriores, π vezes r ao quadrado. Então, só para reforçar aqui é simplesmente vezes. Tá? A área do losango é a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Bom, vamos lá. Questão número 1. Calcule as áreas das figuras abaixo. Então, vamos calcular essas áreas, né? A gente começa aqui primeiro com a área do triângulo. Então, para calcular a área de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, a base do nosso triângulo vale 4. E a altura vale 2,5. Então, 4 vezes 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5, né? 4 vezes 2,5 vai dar 10. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, nós temos aqui 5 centímetros quadrados. Então, essa é a área do nosso triângulo. 5 centímetros quadrados. Depois, a gente vai calcular aqui, no caso, a área do quadrado. A área do quadrado é só fazer o lado elevado ao quadrado, lado vezes lado. O lado vale 2, então 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Então essa é a área do quadrado, 4 centímetros quadrados, e a do triângulo foi 5. Continuando, área do retângulo. Para calcular a área do retângulo, base vezes altura. Quanto vale a base do nosso retângulo? 3,5, então 3,5, vezes a altura, que é 2. Então, 3,5 vezes 2, a gente tem 7 centímetros quadrados. Tá? Uma área aqui do retângulo, 7 centímetros quadrados. E a do paralelogramo, né? Como que a gente calcula a área do paralelogramo? É a mesma coisa do retângulo. É base vezes altura. A base vale 3,2, vezes a altura, que vale 2,5. Então, a gente tem aqui 3,2 vezes 2,5. Vamos fazer essa continha aqui no canto? Olha só, 3,2 vezes 2,5. Esquece que existe vírgula, tá? Acho que é 32 vezes 25. Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1 que foi 16. Agora é a vez do 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Vamos somar, baixo 0. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, com 6, 8. Como aqui tem uma casa decimal e aqui tem mais uma, a gente tem duas casas decimais. Então, na resposta, 2. Então, isso é a mesma coisa aqui, 8 centímetros quadrados. Então, essa é a área do nosso paralelogramo, né? A área vale 8 centímetros quadrados. Dando sequência à questão número 2, Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou, sendo comercializado em rolos com a largura igual a 1,5 metro, pelo preço de R$ 2,00 um metro.
A pipa terá o formato de um quadrilátero com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então está aqui, ela tem 4 lados iguais, né? Porém as diagonais têm tamanhos diferentes. Aqui mede 60 centímetros e aqui mede 150 centímetros. Primeiro item, qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Bom, como tem os 4 lados iguais e as diagonais são diferentes, tem tamanhos diferentes, nós temos aqui um losango. Próximo item, quanto mede em metros a diagonal maior? Bom, a diagonal maior ela vale 150 centímetros, que é a mesma coisa que 1,5 metro. Então a diagonal maior mede 1,5 metro. Quanto mede em metro a diagonal menor? A diagonal menor mede 60 centímetros. Isso não dá nem 1 metro, né? Porque 1 metro são 100 centímetros. Então isso é 0,6 metro. Então vamos colocar aqui 0,6. Próximo, qual é o nome do ângulo formado no encontro entre duas diagonais? Bom, as duas diagonais, elas formaram um ângulo aqui que é um ângulo de 90 graus, que é o chamado ângulo reto. As diagonais são perpendiculares, elas formam 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Depois, o ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso? Bom, a diagonal maior é essa. Formou aqui com um lado da pipa um ângulo. Esse ângulo é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90, ele é um ângulo agudo. A área da pipa em metros quadrados mede quanto? Bom, a área do losango, que a gente corrigiu a fórmula, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Bom, nós queremos a área em metro. Então, a diagonal maior é 1,5 vezes a diagonal menor, que é 0,6, isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual 6 vezes 1,5, melhor, 0,6 vezes 1,5, isso vai dar 0,9. E eu vou ter que dividir por 2. Então, eu vou encontrar que a área vai ser igual a 0,45 metros quadrados, tá? Essa é a área da nossa pipa. Nós temos aqui, então, 0,45 metros quadrados. Tá? Ficou na dúvida da multiplicação? Está aqui, ó. 1,5 vezes 0,6. Esquece a vírgula. 6 vezes 15 dá 90. Aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma. Então, 1, 2, coloca a vírgula e um 0. Então, 0,90. Próximo item. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Bom, vamos lá então, né? Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou sendo comercializado em rolos com a largura igual a 1,5 metro. Olha que legal, né? A largura mede 1,5 metro. Se a largura mede 1,5 metro, com a largura do rolo, ó, ele consegue usar como diagonal maior, né? Isso aqui seria a largura do rolo. O rolo está aqui, ó. Continua o rolo. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Né? Ele deve comprar no mínimo o quê? Para fazer a diagonal menor. Ele tem que comprar no mínimo 60 centímetros. Né? Porque aqui a largura, vamos pegar aqui na cor azul. Né? Isso aqui é a largura do rolo. 1,5 metro. Para fazer a pipa, ele precisa comprar aqui 60 centímetros de plástico. Né? Porque a largura já é 1,5 metro, então basta comprar no mínimo 60 centímetros, ou 0,6 metro. Qual o valor que Pedro deverá pagar pelo plástico? Bom, nós sabemos que o metro custa R$2, mas ele não precisa comprar 1 metro, ele vai comprar apenas 0,6 do metro. Então nós temos que fazer aqui a seguinte continha, né? Basta fazer 2, que é o preço do metro, vezes o que ele precisa, que é 0,6. 2 vezes 0,6, 2 vezes 6 dá 12, então vai dar 1,2. Então ele precisa comprar, ou melhor, ele vai gastar
R$ 1,20. Beleza? Essa foi a questão número 2. E para finalizar o PET, vamos corrigir a questão número 3, que diz o seguinte: uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura, 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metro para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Letra A. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Bom, primeira coisa, quantos metros quadrados tem um azulejo e quantos metros quadrados eu vou revestir a minha piscina? Então, para poder ficar com uma ideia mais clara, essa aqui vai ser a minha piscina. Eu vou fazer um esqueminha aqui para ver se todo mundo compreende a ideia dessa questão. Eu tenho aqui uma piscina, tá? Formato de um paralelepípedo, por exemplo. Tá? Essa piscina ela tem 6 metros de comprimento, então está aqui, 6 metros de comprimento, 3 metros de largura, então 3 metros de largura, e 1 metro de profundidade, então está aqui, 1 metro de profundidade. E eu vou colocar azulejo nessa piscina. Primeiro, eu vou colocar azulejo, por exemplo, no chão da piscina. Certo? Então eu preciso revestir essa parte aqui da piscina, ó. Eu preciso revestir essa parte aqui da piscina, que é um retângulo. Então tem que calcular a área do chão da piscina. E esse chão é um retângulo e eu sei calcular a área de retângulo. Para calcular a área de retângulo, né, é base vezes altura, comprimento vezes largura. Isso aqui seria o chão. Então, para calcular a área do chão, é 6 vezes 3. Então, está aqui 6 vezes 3. Então, a área do chão vai ser 18 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área de parede, né? Vou calcular a área das 4 paredes. E vou pensar o seguinte, olha só. Existe aqui essa parede, ó. Essa parede da frente. Essa parede da frente, ela mede 6 por 1. Certo? Então, basta fazer 6 vezes 1. Aqui eu tenho uma outra parede lateral. Ela mede quanto? 3 por 1. Então, basta fazer 3 vezes 1. Certo, gente? Então, de novo, ó. Área de parede. Essa parede da frente, ela mede quanto? 6 por 1. Então, eu vou fazer base vezes altura, né? Então, vou fazer assim. Base vezes altura. Então, eu vou fazer 6 vezes 1. Só que lá atrás, tem uma parede igualzinha a ela. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui eu também vou multiplicar por 2. Certo? Para poder colocar a parede da frente e a parede que está lá atrás. A parede da direita, para calcular a área, também é base vezes altura. Então, vou colocar aqui, ó, mais base vezes altura. Ou seja, mais 3 vezes 1. Só que tem a parede que está aqui do lado esquerdo. Então, também vou multiplicar por 2. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Então, nós vamos ter o seguinte. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Então, a área de paredes, né? 12 mais 6, 18 metros quadrados. Então, qual que é a área total? A área total, no caso que irá receber os azulejos. 18 mais 18, 36 metros quadrados. Então, essa aqui é a área total que receberá azulejos. Agora eu vou calcular a área de um piso. E a área de um piso? O piso tem a forma de um quadrado e esse quadrado tem lado medindo 0,2 metro. Então, para calcular a área de quadrado, L ao quadrado. Então, 0,2 ao quadrado. A área de um piso vai ser 0,04
metro quadrado. Essa é a área de um piso. Beleza? Então, essa é a área de um piso e essa é a área total da piscina. Bom, qual é a continha que a gente vai fazer então para responder o item A? Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a área total da piscina, que é 36 metros quadrados, e dividir pela área de um azulejo, né? Um piso. Eu vou colocar aqui então dividido por 0,04 metro quadrado. E a gente precisa então efetuar essa divisão. Vou abrir aqui um espaço, vou apagar a minha piscina, né? O calor que é da fazenda, a piscina ia cair bem. Então eu vou dividir aqui agora, ó, 36 dividido por 0,04. Como eu efetuo essa divisão? Aqui tem duas casas decimais, aqui não tem, então eu coloco a vírgula e 2 zeros. Duas casas decimais, duas casas decimais, agora eu posso simplesmente retirar a vírgula, né? Não tem vírgula aqui e também não tem vírgula aqui. A conta é essa aí. 3.600 dividido por 4. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 4, 36, sobra nada. Tem aqui ainda 2 zeros, então vem para cá. Então nós vamos precisar de 900 azulejos, 900 pisos, tá? Depende da região, azulejo ou piso. Bom, se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Bom, uma caixa então tem 40 peças. Cada peça tem uma área de 0,04. Então 0,04. Aí é só multiplicar, né? 4 vezes 40 dá 160. Como tem duas casas decimais, está aí. Duas casas decimais. Então, uma caixa que contém 40 peças é capaz de revestir 1,6 metro quadrado. Tá? Vamos colocar a resposta aqui, né? 900 azulejos, 1,6 metro quadrado. Qual é a quantidade mínima de caixa de azulejo que deve ser comprada para revestir essa piscina? Bom, quantas caixas nós precisamos comprar então? Nós precisamos revestir um total de 36 metros quadrados. Certo? 36 metros quadrados. E eu sei agora que cada caixa consegue fazer 1,6 metro quadrado. Então eu vou dividir o total pela área de uma caixa. Vou dividir isso aqui então por 1,6. E vou ver o que eu vou encontrar. Então nós vamos ter aqui a seguinte divisão. 36 dividido por 1,6. Antes de dividir, igualar as casas decimais, aqui tem uma, coloca a vírgula, aqui também tem uma, e agora a gente pode simplesmente retirar a vírgula. Então eu vou ter ali 360 dividido por 16. Então 36 dividido por 16 dá 2, 2 vezes 16 dá 32, sobra 4, abaixo 0. 40 por 16 vai dar 2 de novo, 2 vezes 16 dá 32, sobra 8. Para continuar a conta, né? Coloca a vírgula, eu posso baixar um 0. 80 por 16 dá 5, 5 vezes 16 vai dar 80 e vai sobrar nada. Então eu tenho aqui 22 caixas e meia. Mas ninguém vai me vender meia caixa, né? Então eu vou ter que comprar 23 caixas. A gente vai sempre arredondar para cima. E para finalizar aqui, letra D. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se gastará com a compra dos azulejos? Bom, vou abrir um espaço aqui para a gente responder esse item D, mas esse item D ele é meio contraditório, né? Na realidade, você não compra 3 caixas a mais, você compra uma quantidade de metros quadrados a mais. Porém, vamos fazer de acordo com o exercício, né? Então, alguns azulejos podem ser quebrados durante a obra, com certeza isso acontece. Deve-se comprar sempre 3 caixas a mais. Perfeito? Então, não vou comprar
23 caixas. Eu vou comprar quantas caixas? 3 a mais, eu vou comprar então 26 caixas. Agora, cada caixa, né, vamos colocar assim, cada caixa tem quantos metros quadrados? Então, cada caixa tem, né, 1,6 metro quadrado. Quantos metros quadrados eu tenho no total? Então, eu vou ter que fazer 26 caixas vezes 1,6 metro quadrado, para descobrir o total de metros quadrados que eu vou ter que adquirir, que eu vou ter que comprar. Então, 26 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 1 vezes 26 vai dar 26. Somando aqui, nós vamos ter 6. 5 mais 6, 11, vai 1. 1 mais 1, 2. Com 2, 4. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós vamos ter aqui um total de 41,6 metros quadrados. Beleza? Então, esse aqui é o total que a gente vai ter que comprar. O total que a gente vai ter que adquirir. Agora, cada metro quadrado custa R$ 31,00. Eu vou ter que adquirir 41,6 metros quadrados. Então, eu vou ter 41,6 vezes 31. E vamos efetuar essa multiplicação. Vamos abrir aqui um espaço. E eu tenho, então, 41,6 vezes 31. Esquece que tem vírgula. 1 vezes 416, 416. Depois, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. E 3 vezes 4, 12. Somando aqui as parcelas, 6, 8 mais 1, 9, 4 mais 4, 8, e repete aqui o 12. Uma casa decimal, então o valor a ser pago pelos azulejos corresponde a R$ 1.289,60. Então a resposta está aqui, R$ 1.289,60. Assim a gente encerra o PET volume 4. Não sabemos se teremos aí o PET volume 5 ou se retornaremos com as aulas presenciais. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que, à medida do possível, eu vou procurar ajudar. Um bom estudo e um grande abraço.